Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso A Carta aos Hebreus. E chegamos finalmente à última parte do capítulo 12. Como vimos na sessão anterior, o autor fez uma comparação muito interessante entre dois montes, o Sinai e o Sião. Vimos que os eventos ligados ao primeiro monte, o Sinai, quando Moisés reuniu o povo que saíra do Egito para um encontro com Deus, atestaram apenas falta de relacionamento entre este povo e Deus, e também muito medo. Mas o que aconteceu em Sião, onde Jesus foi crucificado, foi exatamente o oposto: perdão, relacionamento e vida. Mas o autor também nos mostrou aonde chegamos, ao Monte Sião, onde, pela mediação de Jesus, temos acesso a Deus, que está em meio a uma reunião festiva que não tem fim, juntamente com os remidos. Nesta última parte, veremos que essa posição, a de estar na presença de Deus, exige responsabilidade de nossa parte. O texto será dividido em 3 partes. A primeira, uma advertência, a última da carta, versículo 25. A segunda, base da advertência, versículos 26 e 27. E a terceira e última parte, convite à gratidão, versículos 28 e 29. Antes de seguirmos na aula, leiamos a passagem. Hebreus capítulo 12, de 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E feita a leitura, vamos à primeira parte, advertência, versículo 25. Ainda que o texto pareça separado do que veio antes, esse versículo, que começa a outra parte, está totalmente ligado ao anterior pela palavra fala. No versículo 24, vimos que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Agora temos uma advertência para que se não rejeite o que fala. Viu só? O texto não diz o que falou, mas o que fala. Está no presente, indicando uma ação atual. Essa fala é tão importante que o autor dá uma ordem em relação a ela, segundo várias versões. Nós temos vede, também olhem, ou estejam atentos, tende cuidado, que é o nosso caso aqui. O autor faz um apelo baseado numa comparação, e tudo é muito simples. Se a geração do deserto, aquela que vagou por 40 anos após deixar o Egito, se ela não escapou ao julgamento quando Deus falava da terra, por meio da primeira aliança, menos chance haverá para a congregação cristã, se esta se desviar dele agora que Deus fala dos céus, ou seja, pela nova aliança. A comparação que é feita aqui não é entre Moisés e Deus, mas entre a primeira e a nova alianças. Quem faz isso não pode ter sido Moisés, porque advertir ou instruir, a palavra aqui no original pode tanto ter esse sentido de advertir quanto instruir, essa palavra é usada no Novo Testamento só para Deus, nunca para seres humanos. Advertir aqui significa proclamar uma palavra ou um decreto real. Essa palavra é usada para Moisés no capítulo 8, versículo 5, e para Noé no capítulo 11, versículo 7. Nestes textos,
ela é usada como instrução recebida e que deve ser obedecida em seus menores detalhes. Por isso que aqui no capítulo 12 não foi Moisés quem advertiu, e sim Deus. Isso só mostra que o mesmo Deus do passado continua a advertir os fiéis de hoje. A advertência é para que não se rejeite Deus, ou seja, quando não se leva em conta o que Deus fala. O que se rejeita não é nem tanto a fala de Deus, nem aqueles que trazem a mensagem, mas é o próprio Deus. Sério, Deus fala na nova aliança pelo sangue de Cristo. Se na antiga aliança ninguém escapou ao rejeitar Deus, muito menos escaparão os que rejeitarem na nova aliança. E como é que alguém pode rejeitar a Deus? Devemos entender que rejeitar é tratar com indiferença, com descaso, sem dar aquela importância devida, e por isso não dar peso àquele que está falando. É considerar, portanto, como mais uma coisa qualquer que se fala. Agir assim em relação ao que é falado por Deus, sim, trará consequências muito ruins. A segunda parte, a base da advertência. Versículos 26 e 27. O versículo 26 diz que a voz de Deus abalou a terra. De acordo com Êxodo 19 e 18, nós lemos o seguinte: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Mas não somente o monte Sinai foi abalado, conforme o Salmo 68, versículos 7 e 8. Veja o que ele diz: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Como vimos aqui da leitura deste salmo, não somente o monte, mas também a terra tremeu, ela foi abalada. A seguir nós temos uma citação de Ageu aqui na nossa passagem de Hebreus capítulo 12. Quem foi Ageu? Ageu foi um profeta que trouxe a palavra de Deus por volta de 520 a.C. A passagem que Hebreus usa está lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6. Temos aqui mais uma comparação, agora entre terra e céu. Essa é uma palavra profética e ocorreu após o exílio na Babilônia. Como sabemos, o povo judeu esteve por 70 anos exilado na Babilônia. E essa palavra diz que o mesmo Deus que estava com seu povo no Sinai, lá no deserto, estava também com ele depois do exílio. O abalo daqueles dias ocorreria após a reconstrução do templo que havia sido destruído pelos babilônios. A doutrina do abalo. Este é um ensino quase não mencionado na igreja atual. Poucas pessoas ouviram falar disso. Já ouviu falar? Doutrina do abalo? Mas abalar é uma promessa do que Deus fará. Observe que está no futuro. Farei abalar, é o que está escrito. A comparação entre terra e céu mostra que Deus fará algo que não só afetará a terra, como também o céu. A ocorrência desse abalo deve ser entendida como a retirada de todo impedimento à vontade de Deus. Veja bem, isso é promessa de Deus, portanto, significa que isso ocorrerá. O versículo 26 é a explicação dessa promessa. A expressão ainda uma vez deve ser interpretada como ainda uma vez mais, ou uma vez por todas, no sentido de última vez. Quando isso ocorrer, quando esse abalo final vier, haverá uma remoção total de tudo aquilo que não tem firmeza. Aliás, a finalidade do abalo é atestar, é certificar, é comprovar a qualidade das coisas que não podem ser abaladas. O que não estiver solidamente firmado, o que estiver sem raiz,
sem alicerce ou sustentação que suporte o chacoalhão que Deus causará, vai cair completamente, revelando suas ligações, suas alianças passageiras, seus amores mundanos e degradantes. Alguém assim será reprovado porque não está firme no reino de Deus que está sendo dado, entregue a este povo. Esta é a doutrina do abalo, importantíssima. Depois disso, o versículo 27, em nossa versão, traz a expressão como tinham sido feitas. Mas pode ser também traduzida como as coisas criadas. Todas as coisas criadas serão abaladas. Mas isso não significa que haverá uma outra criação de tudo, não é isso. A intenção aqui é fazer um contraste entre coisas que são passageiras e coisas que são eternas, que durarão para sempre. Então, permanecerá o que não pode ser abalado, ou seja, somente as coisas que têm a qualidade eterna. E já chegamos na terceira parte, convite à gratidão, versículos 28 e 29. O versículo 28 diz que os ouvintes estão recebendo um reino que não pode ser abalado. Trata-se de uma realidade escatológica. Esta palavra escatológica deve ser entendida como algo que só acontecerá completamente no fim de tudo, no fim de todas as coisas. Aliás, escatologia é a doutrina das últimas coisas, mas que já pode ser desfrutado em parte agora. Diante disso, qual deve ser a resposta apropriada pelo que se está recebendo? Gratidão. A tradução retenhamos a graça não é a mais adequada, sendo preferida sejamos gratos ou sejamos agradecidos, que é a tradução literal de echomen harim, que já é comum no Novo Testamento, como vemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso levanta a questão. Como se deve agradecer a Deus? Apenas dizendo graças a Deus? Não. Hebreus nos diz que é por meio de uma adoração aceitável, com temor e tremor. Sirvamos a Deus. Como está em nossa versão, é o mesmo que adoremos a Deus. A adoração, o serviço a Deus são sinônimos aqui. Quem deve se agradar? Aqui, como está escrito, da adoração, não somos nós, mas Deus. Por isso, a adoração sempre tem de ser de modo aceitável, ou seja, de modo agradável a Deus. Temor ou reverência quer dizer respeito e tremor. Qual é a diferença? Reverência é o medo que atrai. Sabia disso? Existe um medo que atrai. Não é um medo que repele. Ao contrário, atrai. Ele tem por finalidade conduzir a pessoa à obediência. É quando alguém se rende ao fato de que Deus é tão grande que as atitudes que se deve ter a partir daí é adoração e obediência a Ele. Tremor é um medo mais preocupado diante do que Deus pode fazer àquele que insiste no pecado. O versículo 25 encerra a última advertência de Hebreus. Essa frase foi usada em duas situações. Você pode conferir no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, e no capítulo 9, versículo 3. A primeira passagem, no capítulo 4, versículo 24, é para advertir Israel a não abandonar a aliança. E a segunda, com relação ao capítulo 9, versículo 3 de Deuteronômio, aparece quando prometia que Deus destruiria seus inimigos. É algo ruim, terrível, mas não eterno. Por quê? Porque, como se vê pelo contexto, não se trata de inferno, de pena eterna, mas de julgamento temporal, julgamento que é aplicado aqui, nesta vida, neste mundo. E como é que nós sabemos disso? Bom, a prova está por toda a advertência que nós acabamos de ler, já que o autor também se inclui.
Veja os verbos que ele usa. Escaparemos nós, versículo 25. Sejamos gratos, versículo 28. E nosso Deus, versículo 29. Em todos esses casos, nós vemos ali o autor incluindo-se caso haja algum problema de abandonar o Senhor. Haveria, portanto, algum tipo de disciplina que não seria uma disciplina simples, mas uma disciplina real. O capítulo 12 termina aqui, mas nós seguimos em nossas reflexões. Há quem não suporte esse tom de advertência da Bíblia, nós já falamos sobre isso. Mas as advertências, quando a fonte é segura, sempre são para o nosso bem. Se há um abismo à nossa frente e uma placa na estrada indica isso, a gente fica com raiva da placa? Do mesmo modo, não devemos nos irritar com as advertências, especialmente as vindas de Deus, porque elas não têm o sentido de crítica ou reprovação, mas de aviso, cautela e conselho. Essa advertência, especialmente, diz que se não levarmos em alta conta o que Deus fala por meio de Jesus, desprezaremos não a mensagem, mas o próprio Deus. O que é que Deus fala por meio de Jesus? Amor, perdão, reconciliação, o novo jeito de ser, o novo jeito de ser verdadeiramente humano. Quando recusamos ser do jeito que Deus projetou para nós, o mesmo jeito de Jesus, nós deixamos de ser humanos e passamos a ser desumanos. Ser desumano é odiar antes de matar, é cobiçar antes de possuir algo do próximo, é jurar falsamente por não querer ser verdadeiro, enfim, é não ter o caráter de Deus. Isso mesmo, é não querer ser como Jesus foi, é recusar o caráter de Deus na pessoa de Jesus. Ser religioso, ou seja, ter uma agenda religiosa, ir à igreja, não ter vícios visíveis, participar de atividades religiosas, não torna alguém uma pessoa inabalável. Porque, mais do que ser religiosos, devemos ter a responsabilidade diante daquilo que Deus nos tem dado. Nós, os que vivemos na nova aliança, temos uma responsabilidade maior do que os da antiga. Pensemos nisso, sabendo que Deus vai sacudir o mundo como nós conhecemos. Esse mundo aqui será todo sacudido. Ele prometeu e isso será cumprido. Porém, mais importante do que se esse abalo será para a terra e as estrelas, como algumas pessoas querem especular, é que será também para pessoas. A gente está se agarrando em quê? No que nós temos nos firmado? Em que temos confiado? Se as bases de nosso fundamento não forem eternas, nós seremos removidos também quando vier o grande ou o último abalo. O que é que vai durar para sempre? Essa deveria ser a nossa preocupação como cristãos. Existem coisas que parecem ter excelente qualidade, mas são pura enganação. Buscar reconhecimento do mundo, firmar-se em riquezas, ter prazer em alegrias artificiais e passageiras, afastar-se do convívio com os irmãos e as irmãs, só para fazer algumas coisas à vontade, desprezar os ensinos bíblicos ou então tratá-los como uma alternativa, pode ser que sim, pode ser que não, por qualquer coisa que traga honra e prazer só de momento, é o mesmo que aceitar em troca bijuterias sem valor por riquezas com enorme preço. Não dá para fazer essa troca. Coisas eternas são as coisas de qualidade, e são elas que vão resistir ao abalo de Deus. Mas não precisamos nos preocupar com esse abalo que virá com certeza, se já estamos firmados no Senhor, se já vivemos a vida de Deus, a vida de santidade, que é ter o caráter de Deus. Então, como é que devemos viver até que essas coisas aconteçam? Com medo? Com insegurança? Com ansiedade? Não, com gratidão.
Ser agradecido, agradecida, é a grande atitude do cristão e cristã que reconhecem que não poderiam ter recebido maior presente do que ser do reino de Deus. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? O que é gratidão? Gratidão é a disposição de retribuir um favor a um benfeitor que foi generoso. Como disse Sêneca, o filósofo romano, lá nos dias de Paulo, de Hebreus, ninguém deveria receber um favor se tivesse vergonha de reconhecer a dívida publicamente. Gratidão envolve mais do que sentimentos pessoais ou palavras. Gratidão busca oportunidades para servir o benfeitor e demonstrar lealdade acima até mesmo do próprio bem pessoal. É possível haver gratidão de modo errado, como o que ocorre entre criminosos. Por isso, não basta possuir a virtude humana da gratidão. A gratidão precisa ser somada com a santidade. Uma gratidão santa faz com que uma igreja esteja unida mesmo em tempos difíceis, de dificuldades, porque justamente nesses tempos a gratidão produz estabilidade e segurança. Afinal, com quem eu ficarei quando estiver passando por maus momentos? Com pessoas ingratas e egoístas? Pessoas perigosas? Ou num grupo que em tudo se mostra agradecido? A começar por Deus, a quem tudo devem. Só mostramos gratidão quando reconhecemos que temos recebido alguma coisa. Por isso, não devemos dar crédito ao espírito mundano que diz que só temos aquilo que conquistamos pelo esforço ou que obtivemos pelos nossos direitos, mas a outra face da ingratidão com mais trevas ainda. A ingratidão que vem não só quando não reconhecemos o que recebemos, mas aquela em que recusamos receber alguma coisa de alguém só para não termos de ser agradecidos. Cuidado! Nosso Deus é um fogo consumidor. É isso, terminamos o capítulo 12 com uma mensagem de advertência muito forte, mas cheia de cuidado pastoral. A próxima aula nos mostrará como podemos agradecer a Deus pelo reino que temos recebido e como é que nós podemos ter vidas de adoração que agradem a Deus. É assunto para quem quer mais de Deus e de sua palavra. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, já está inscrito, deixou um like ou comentário, quero dizer que você já está fazendo muito para a divulgação destes conteúdos. E, se quiser, compartilhe gratuitamente com um amigo ou amiga e semeie a palavra de Deus por toda parte. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.